conhecer um pouco mais sobre Dom Luciano Mendes de Almeida. Frases como esta, abre aspas, não foi Deus quem criou a fome e a miséria, mas foi a maldade humana, fecha aspas. Uma outra, por exemplo, se você acender uma luz na vida de uma criança, esta criança será a luz da sua vida. Uma terceira, descobri que o céu é ver os outros felizes e saber que eu ajudei a que ela estivesse feliz. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje lembramos o dia do falecimento de Dom Luciano Mendes de Almeida. Lembremos um pouco da sua trajetória. Seus primeiros estudos foi no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, de 1941 a 1945. E depois no Colégio Anchieta, Colégio dos Jesuítas também, em Nova Friburgo, de 1946 a 1950. Entrou na Companhia de Jesus no dia 2 de março de 1947. Realizou estudos na Casa de Formação dos Jesuítas também em Nova Friburgo, de 51 a 53. E na Universidade Gregoriana, em Roma, de 55 a 59. Lá ele fez o seu doutorado em filosofia, 60 a 65. E sua ordenação presbiteral deu-se a 5 de julho de 1958, lá em Roma. Depois, ele emitiu seus últimos votos definitivos como jesuíta na Companhia de Jesus no dia 15 de agosto de 1964. Vamos conhecer um pouquinho das suas atividades antes de ser bispo. Por exemplo, ele foi professor de filosofia de 65 a 72. Foi instrutor da terceira aprovação da Companhia de Jesus, que é uma etapa de formação dos jesuítas, de 70 a 75. E membro da diretoria da Conferência dos Religiosos do Brasil, de 74 a 75. Recebeu também o título de doutor honoris causa pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC do Paraná, em 1989. Foi eleito ou escolhido, nomeado para ser bispo pelo Papa Paulo VI, no dia 25 de fevereiro de 1976. Foi feito bispo auxiliar de São Paulo. E ali exerceu a função de bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo, sendo responsável pela Pastoral do Menor, no período de 1976 a 1988. O Papa João Paulo II o nomeou então arcebispo de Mariana, no dia 6 de abril de 88, em Minas Gerais. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Luciano foi secretário-geral no período de 79 a 87 e presidente de 87 a 95. Na Cúria Romana, ele foi membro do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, de 92 a 2006, e membro da Comissão do Secretariado para o Sínodo, de 94 a 99. Ele também foi vice-presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, de 95 a 98. Em 97, foi eleito delegado da CNBB à Assembleia Especial dos Sínodos dos Bispos para a América, por eleição da Assembleia da CNBB, e foi confirmado pelo Papa João Paulo II, em 1997. Claro, sendo assim, vemos que Dom Luciano foi uma figura de muito destaque no episcopado brasileiro. Ele atuou na defesa dos direitos humanos, no serviço aos pobres, e o lema que ele trazia da sua ordenação episcopal era In nomine Jesu, em nome de Jesus. Vou ler agora para vocês um pouco o testemunho de Dom Geraldo Lira, que também partiu para o céu há pouco tempo, que foi seu sucessor na Arquidiocese de Mariana. Veja o que ele dizia, que coisa bonita. O legado deste bispo foi a caridade. Caridade que é própria da identidade de Deus, porque Deus é amor. Dom Luciano era um servo dos humildes, dos pobres, dos simples e dos marginalizados. Ele fazia os pequenos gestos e palavras serem carregados de suma importância, capazes de gerar conforto, consolo e alívio. Quando foi eleito presidente da CNBB, lhe perguntaram como seria a sua atuação. Ele, mais uma vez, demonstrou sua caridade, que provém de um coração próximo ao de Deus, capaz de sentir e ver a partir dos mais sofredores. Abre aspas. Peço a Deus atuar na conversão dos homens, do egoísmo ao verdadeiro amor, sem conformismo e sem a impaciência dos violentos, para que as estruturas de convivência humana correspondam cada vez mais à dignidade dos filhos de Deus. Fecha aspas. Continua Dom Lírio. Sua presença discreta e, na maioria das vezes atrasada, era guardada com ansiedade por todos, pois era Dom Luciano que estava vindo. Então, desse modo, todos aguardavam com muito gosto, pelo peso da sua presença. Diz ainda Dom Geraldo Lírio, santos nos fazem esperar, pois não é qualquer dia que os encontramos vivos. Santos elevam nossos corações para Deus e os estende aos irmãos. Santos nos mostram como Deus age e cuida daqueles que são mal vistos e mal amados. Santos nos arranca de nosso comodismo
e nos mostra uma lógica própria, pois é a lógica do amor misericordioso. Santos como Dom Luciano não são simplesmente homens, mas uma imagem bonita de Deus, como uma vez disse o padre Júlio Lancelotti sobre Dom Luciano Mendes. Queridos irmãos e irmãs, há muita coisa para se dizer sobre Dom Luciano Mendes, para saborear sobre a sua pessoa, sobre a sua missão. Um homem que foi santo, que é santo e que santificou muitas pessoas que estiveram com ele, que conviveram com ele, que participaram da sua vida. No seu testemunho pessoal, Dom Luciano era um homem de profunda entrega a Deus até o dia quando faleceu, no dia 27 de 8 de 2006. Quem não lembra, por exemplo, das suas histórias famosas de ser confundido e não ser tido como bispo quando chegava em alguns lugares pela sua simplicidade? Quem não lembra da sua abertura de casa, da sua própria casa, para acolher os pobres, os mendigos que passavam frio à noite nas ruas de Mariana? Quem não lembra que ele dava tudo que tinha aos pobres e que morava em um quartinho pequeno, em uma pequena cama muito simples e nada a não ser um crucifixo ornando o seu quarto? Queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos a intercessão deste homem que lutou pelos direitos humanos, que lutou a favor dos pequenos e dos pobres, um intelectual, um homem sábio, inteligente, mas de uma profundidade espiritual tremenda. Eu mesmo tive a graça de fazer retiro com ele no ano de 2005 em Itaici. Era para todos os jesuítas. Tive a graça de conversar com ele, de me confessar com ele, e no ano de 2006 pude participar do seu velório, inclusive carregando o seu caixão lá na FAGE, entrando no auditório. Eu diria, Dom Luciano tem muito ainda que nos ensinar. Tem muito a ensinar à igreja a como sermos cristãos melhores, corajosos e ousados, de modo especial no seguimento a Jesus Cristo. Que Dom Luciano, servo de Deus, que ele está nesse processo de canonização, interceda por todos nós. Amém.